Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a gripe espanhola, que foi uma pandemia que aconteceu entre 1918 e 1919, atingindo todos os continentes e deixando um saldo de no mínimo 50 milhões de mortos. Não se sabe o local de origem dela, mas sabe-se que ela se iniciou de uma mutação do vírus influenza, e os primeiros casos foram registrados nos Estados Unidos. Ela, por conta da movimentação das tropas no período da Primeira Guerra, acabou trazendo um impacto direto nos países que participaram do conflito. Aqui no Brasil, a gripe espanhola chegou em setembro de 1918, espalhando-se por todas as regiões do país e causando a morte de 35 mil brasileiros. Mas onde ela surgiu? Uma série de estudos foram conduzidos ao longo dos séculos sobre a gripe espanhola, e a origem da doença permanece um mistério. Existem duas teorias sobre o seu surgimento, que ela teria vindo ou da China ou dos Estados Unidos, mas não existem provas sobre o seu aparecimento, de quando e onde ele ocorreu. Por que ela é chamada de gripe espanhola? Porque a gripe espanhola, na verdade, não ocorreu somente na Espanha e muito menos surgiu neste país. O termo espanhola não faz referência à sua origem, mas sim ao fato de que a imprensa espanhola ficou conhecida por divulgar as notícias dela pelo mundo. A explicação para isso tem uma relação direta com a Primeira Guerra Mundial. As notícias da gripe letal eram censuradas em grande parte dos países europeus. Já a Espanha, que não participava da guerra, utilizava sua imprensa com toda a liberdade para falar da doença. Isso fez com que a cobertura espanhola ficasse conhecida no mundo. A difusão da doença ocorreu em 3 ondas. A primeira em março de 1918, a segunda em agosto de 1918 e a terceira em janeiro de 1919. Uma vez estabelecida no continente, a doença foi levada para o restante do mundo pelo deslocamento de pessoas, por meio de viagens ou do sistema de transporte internacional de mercadorias. O tratamento, à medida que a gripe ganhou espaço, o sistema de saúde entrou em colapso. A princípio, muitos cientistas acreditavam que o causador da doença tinha sido uma bactéria, conhecida na época, mas atualmente sabemos que essa teoria estava incorreta. A medicina até então não tinha conhecimento suficiente para tratar essa doença, e faziam o que podiam para aliviar o sofrimento dos pacientes. Acabou forçando a tomada de medidas emergenciais, como a improvisação de hospitais e de leitos para atender as pessoas que adoeciam. Naquela época, não existiam nem os antibióticos. Como se identificou que a doença era contagiosa, muitos locais adotaram medidas de isolamento social. Assim, foram decretados o fechamento de escolas, igrejas, comércio e repartições públicas em diferentes locais, inclusive no Brasil. Em alguns deles, como nos Estados Unidos, adotou-se o uso de máscaras para reduzir o contágio. E muitos locais incentivavam a população a entrar em quarentena. Isso fez com que surgissem algumas teorias que tentaram explicar a mortalidade da doença em algumas classes sociais, principalmente as classes mais pobres. As principais consequências da gripe espanhola
que foi uma das piores pandemias da história da humanidade, mostrou como uma doença de grande capacidade de contágio e altamente letal trouxe para todas as populações várias perdas materiais, sociais e econômicas. No caso do Brasil, por exemplo, a cidade de São Paulo foi uma das mais afetadas e, embora tenham sido notificadas 116.767 casos, acredita-se que o total de pessoas infectadas pela gripe espanhola tenha sido de 350 mil. Ao todo, os especialistas do assunto apontam que a quantidade mínima de pessoas que morreram de gripe espanhola entre 1818 e 1919 tenha sido de 50 milhões. Um dos locais mais afetados, como mencionado, foi a Índia, que registrou no mínimo 18 milhões de mortes. Aqui no Brasil foi registrado oficialmente o total de 35 mil mortos.